vai mudar. Salve, salve, reis e rainhas de copas! Tá começando mais um episódio do podcast A História Não Mente. Sejam muito bem-vindos, meu nome é César Augusto. Lembrando que estamos na segunda temporada do podcast e esse episódio é o segundo também. Hoje estaremos aqui com a Patrulha da Discórdia para repercutir o que foram os dois últimos jogos do Rei de Copas. No meio de semana o Cruzeiro enfrentou o São Raimundo em Boa Vista e conseguiu uma classificação um pouco chorada, né? O time foi bem apático e tal, flertou em vários momentos com a eliminação, mas graças a Deus o Felipe Augusto usou a cabeça pela primeira vez como atleta do Cruzeiro e marcou o gol de empate que faz o Cruzeiro pegar o América de Natal na próxima fase. E o jogo de agora a pouco, Cruzeiro e Atlético de São João del Rei, a vitória por 1-0. Com gol marcado pelo Marcelo Moreno. Pois é, o boliviano parece que está voltando. Mas sem mais delongas, eu quero contactar a parte mais criativa, os nossos intrépidos comentaristas aqui. E eu quero que vocês façam um apanhado geral, focando sobretudo no jogo de hoje, né? Como vocês enxergaram essa semana do Cruzeiro? Essa semana que começou na quinta, né? A semana que todo mundo pediu a Deus. Começa na quinta, já tem a sexta-feira ali, já dá aquele gelinho de leve, né? E é isso. Amigos, sejam muito bem-vindos. Fala Cezão, fala turma do podcast, bom demais, que é o Biel. Então, Cezão, estamos sofrendo um bocado aí, né, cara? Cezão, a respeito desse jogo de quinta-feira aí contra o São Raimundo, cara, foi outra partida lamentável do Cruzeiro, né? Todo mundo, pra mim, ali, com raras exceções, foi mal, né? Alan Ruschel, né, tinha ido mal. Todo mundo, cara, praticamente. Né, a defesa ali naquele gol ali bateu cabeça ali, não chegou nem a bater cabeça, né, porque os caras não estavam nem perto de pegar o atacante ali, entendeu? E um passe em profundidade pela esquerda, achou o atacante sozinho ali, entendeu? E começando a defesa, eu acho que essa defesa não tá encaixada ainda. Não coloco nem muita culpa no Conceição, porque também a gente viu aí, né, que o Manuel não pôde jogar, outro zagueiro com Covid, outro perdeu um familiar, então é complicado. Mas eu acredito aí que uma zaga formada aí por Manuel e Ramon e o Matheus Pereira, ou então até mesmo Manuel e o Everton, o Paulo, eu acho que vai dar bom, entendeu? Mas aí a gente vai pra frente. Aí que tá. A gente tem o Matheus Barbosa, que tá fazendo essa função aí do segundo volante do lado do camisa 10. Cara, ele não tá conseguindo fazer esse papel. Tá bem nítido aí pelas características dele, que ele é aquele volante que, tipo, que vira o jogo de vez em quando, mas só, mano. Ele não é esse cara agressivo ali pra ficar entrando na área toda hora, intermediário, entendeu? Eu acho que ele tá atrapalhando o Cruzeiro e eu acho que o Felipe Conceição também não tem essa peça no elenco, entendeu? Infelizmente. E é isso, cara. Péssima partida de praticamente todo mundo. Os zagueiros foi mal naquela partida contra o São Raimundo. Nossa, só acho que o Felipe Augusto entrou no segundo tempo e decidiu, né? Ainda meteu uma bola no travessão ainda. A respeito dessa partida de hoje, outra partida lamentável. Chegou um determinado momento do primeiro tempo mesmo que eu tava querendo desligar a TV, cara. Mentira, não tava querendo desligar a TV não, mas assim, foi bem complicado, velho. Você tá doido, né? A gente tomar pressão desse Atlético. O Marcelo Moreno vamos começar da defesa, né? Depois a gente agride o Marcelo Moreno. A defesa eu achei que tava até ok hoje, entendeu? Embora, né, um dos primeiros lances ali com 2 minutos de jogo ali, o Lucas Abreu já mete aquela porrada lá dá uma paulada na coruja lá, me assustou pra caramba ali, mas depois daquilo ali teve o lance em cima do Fábio lá, mas assim, eu acho que a defesa foi até ok, entendeu? A defesa, eu acho que não tem muito o que criticar esse jogo, não. Eu acho que até o Eduardo Brock foi bem esse jogo, entendeu? O Matheus Pereira não foi muito bem, entendeu? Mas também não comprometeu pelo lado dele. É um lateral tão bom que quando ele não joga bem, ele não compromete, entendeu? Defensivamente.
Cáceres foi bem. Pra mim o Adriano foi mal, né? Os pontas pra mim também foi mal hoje, entendeu? O geral foi mal, cara. Né? O Marcinho foi mal, Ayrton foi mal, entendeu? Felipe Augusto também hoje foi mal, o Marcelo Moreno nem se fala, entendeu? O Marcelo Moreno, cara, é lamentável, entendeu? A situação que ele se encontra, porque, mano, o cara caiu muito de produção, velho. Muito mesmo. Marcelo Moreno, pelo amor de Deus, o cara não consegue dominar uma bola, velho. Uma bola, né? Ele quase entregou um gol ainda pro Atlético. Teve um lance ali que ele olhou pro lado, não conseguiu, não achou ninguém, tocou pra trás, o cara sai voado com a bola, eu achei que ia sair o gol. Pra nossa sorte, né, o Claudinho entrou bem pra caralho, Claudinho Bundão, né, deu aquele passe pro Marcelo Moreno. Marcelo Moreno não ia conseguir fazer nada, nossa sorte que o zagueiro derrubou ele lá dentro da área lá e foi pênalti. Aí ele, numa cobrança fria ali, né, fingiu que ia pra um lado, foi pro outro e meteu o gol. Cruzeiro 1-0, mas, cara, péssima atuação de praticamente todo mundo, né? Eu fiquei com vergonha do Cruzeiro hoje, sério, né? Pelo fato de ser no Mineirão, o time demorou muito a tocar a bola, entendeu? E é isso, eu acho que faltou intensidade, pontos que pra mim o Cruzeiro tem que melhorar. A zaga, né? Tem que definir os zagueiros titulares ali. O Conceição tá com esse problema por falta dos caras aí. Deixar o Matheus Pereira quietinho ali. A gente precisa de um segundo volante que faz essa função que o Felipe Conceição gosta, porque é fundamental pro estilo de jogo dele, cara. Entendeu? Esse volante que agride. E é isso, né? É um cara que vai agredir e vai ajudar o Adriano. Não tem esse cara, então a gente sofre um pouco. E o ataque também tá precisando de encaixar, velho. E a gente nitidamente precisa de centroavante também, né? Precisa de um cara ali que consiga dominar uma bola e que faça um gol na pequena área, né, de cabeça. Um centroavante de área que faça gols, né, dentro da área, porque tá complicado. Mas no demais é isso mesmo. Valeu e é nóis, tamo junto. Salve, salve, reis e rainhas de Copa, diretamente dos estúdios do podcast A História Não Mente. Vamos aqui para uma semana cheia novamente, o Cruzeiro com pouco tempo de trabalho. Temos jogos encavalados, é uma temporada muito rápida, uma pré-temporada também muito curta, pouco tempo de treinamento, um time com menos de um mês de trabalho, né? E com certeza teremos dificuldades, com certeza os resultados não vão aparecer tão rápido. É o trabalho no futebol e é o que a gente pregou e o que eu preguei no primeiro episódio do podcast nessa segunda temporada, e que a palavra desse ano é evolução. Felipe Conceição vem tentando fazer esse trabalho justamente colocando essas linhas do Cruzeiro mais acertadas. A gente vê que o Cruzeiro ainda peca um pouco nessa marcação, tomando alguns gols rápidos, mas sempre busca o placar, busca o resultado, e isso que é o importante, essa constante busca pelo placar, um time que não se acomoda e um time que briga para vencer a partida. Importante mesmo foi, querendo ou não, né, o valor recebido pelo Cruzeiro nessa primeira fase da Copa do Brasil, foram 2,5 milhões de reais, que já paga uma folha, inclusive, do nosso futebol, que corre praticamente nesse valor, então é importante para os cofres do clube, muito importante nesse momento, né, porque a gente teve o exemplo do ano passado, que sem dinheiro a máquina não funcionou. Então é importante que o Cruzeiro ultrapasse algumas barreiras, algumas dificuldades e vá longe nessa Copa do Brasil, porque para os cofres do nosso clube vai ser muito interessante. O jogo, querendo ou não, teve uma dificuldade enorme, um gol no começo, um campo horrível que dificulta o trabalho do Cruzeiro, que é um trabalho de posse de bola, de velocidade, um jogo mais rápido. Então, como a gente viu, foi um jogo difícil, né, de aceitar, um Cruzeiro que parecia um pouco desgastado,
mas que buscou resultado e jogou com o regulamento debaixo do braço para conquistar, né, esse acesso, né, à próxima fase da Copa do Brasil, essa classificação muito importante. Já no jogo de hoje, né, tivemos um trabalho bem evidente de que essas linhas vão continuar se mantendo. Hoje foi mais tranquilo defensivamente, acertou algumas situações ali. Alguns jogadores criticados pela torcida vem mostrando um papel bacana até o momento. Eduardo Brock foi um jogador muito tranquilo hoje, preciso no que se propõe a fazer, um jogador sério, que joga ali o básico, né? Aquele singelo feijão com arroz que todo mundo está acostumado. É um jogador que faz o simples e faz aquilo ali bem feito, pelo menos até o momento. Eu vou evitar algumas críticas porque é um trabalho em desenvolvimento. Eu vi que o Cruzeiro também buscou o resultado o tempo inteiro, já com o Moreno de referência, né? De posição, de camisa 9, realmente dessa forma agora, né? E me deixa um pouco indignado a questão do Moreno repetir muitas coisas do ano passado. Muita bola na área que ele não sobe, que ele principalmente só fica olhando. Isso me deixa muito indignado para um centroavante, camisa 9, de estatura alta, que tem esse papel, ele praticamente não sobe na área, nos ataques cruzeirenses. Então isso me incomoda bastante. Já me deixou um pouco mais tranquilo essa questão dos nossos pontas, né? Mesmo sendo o Felipe Augusto ou o Bruno José quando entra, essas jogadas estão acontecendo ali na linha de fundo. Tivemos hoje o Matheus Pereira jogando de titular também na lateral esquerda, o Cáceres fazendo sempre o mesmo papel, jogador muito constante, Fábio mostrando novamente o quão ídolo ele é e o quão importante ele é para o Cruzeiro. A gente viu o Ramon muito bem junto com o Brock também durante a partida, e eu queria destacar o Claudinho, que entrou muito, muito melhor do que o Marcinho. Ele criou muita oportunidade ali, ele tem esse poder de drible, né? Essa habilidade, alguns passes em profundidade, uma criação boa, ele tem uma maior velocidade de raciocínio, então ele compõe muito bem essa linha do meio de campo, porque o meio de campo do Cruzeiro fica um buraco, e ele consegue resolver essa situação, gerando uma armação melhor para o time, com mais habilidade, indo na linha de fundo, buscando o drible, a jogada individual. Isso é muito importante para gerar um resultado na partida. Ayrton também, entre seus altos e baixos dentro da partida por tomadas de decisão, conseguiu um lançamento perfeito para o Marcelo Moreno, que cabeceou, né, em cima do goleiro. Uma hora ou outra essa bola vai entrar, e espero que o Moreno se desencante cada vez mais. Conseguiu dominar bem na área, sofreu o pênalti, concluiu bem a gol, fez o gol da vitória. Isso é importante não só para o time, mas para ele também ganhar confiança na temporada e para esses resultados positivos aparecerem, e até para os gols para ele também aparecer e ele ir se desenvolvendo, apesar dos erros que eu destaquei que ele cometeu na partida. O Sobis entrou depois, né? O Potker com um pouco mais de força ali pelo lado direito, não criou muita coisa. O Sobis entrou muito perdido, porque ele entrou na função de centroavante do Moreno, e eu não acredito que essa seja a função dele. Para mim, ele tem que ser um segundo atacante ou o próprio camisa 10, porque eu já disse, um buraco no meio campo criativo do Cruzeiro, e que muitas das vezes está sendo resolvido pelo Claudinho. Então já é a hora de observar esse tipo de coisa. Um ponto importante também é a questão do Matheus Barbosa, que é um volante, mas que está jogando praticamente de meia. Então ele joga ali pela meia direita praticamente, mas ele não tem o poder de marcação e não tem o poder de criação. Então isso acaba prejudicando o time em alguns momentos, porque não encaixa os contra-ataques, não encaixa a armação de jogada e não encaixa a fase defensiva. Então isso é perigoso. O Jadson, que também é muito criticado pela torcida, hoje entrou bem fazendo essa função e conseguindo dar essa consistência que não está tendo. Então é importante a gente analisar alguns pontos, porque com um mês de trabalho essas coisas vão evoluindo, mas a gente tem que ter um pouquinho de pressa, porque o campeonato já está correndo, tem Copa do Brasil, e esse time tem que ser preparado muito bem para a Série B, que é o nosso principal objetivo esse ano, é subir. Então eu vejo muitos torcedores já virando a cara para o time, já muito preocupado com o clássico, preocupado em não subir na Série B. Vamos lembrar daquela palavra principal para essa temporada: evolução. Um mês de treinamento, eu acredito muito que esse time vai se desenvolver ainda mais.
tem algumas peças interessantes, já está corrigindo a questão das linhas do posicionamento tático da equipe em campo, então eu acredito que esse time vai evoluir bastante e eu vou deixar novamente a palavra principal nessa temporada é evolução, e eu espero que ela venha cada vez mais rápido. Edu Xavier para a galera, até o próximo episódio. Salve, salve, reis e rainhas de Copa, diretamente dos estúdios do podcast A História Não Mente. Vamos aqui para uma semana cheia novamente, o Cruzeiro com pouco tempo de trabalho. Temos jogos encavalados, é uma temporada muito rápida, uma pré-temporada também muito curta, pouco tempo de treinamento, um time com menos de um mês de trabalho, né? E com certeza teremos dificuldades, com certeza os resultados não vão aparecer tão rápido. É o trabalho no futebol e é o que a gente pregou e o que eu preguei no primeiro episódio do podcast nessa segunda temporada, e que a palavra desse ano é evolução. Felipe Conceição vem tentando fazer esse trabalho justamente colocando essas linhas do Cruzeiro mais acertadas. A gente vê que o Cruzeiro ainda peca um pouco nessa marcação, tomando alguns gols rápidos, mas sempre busca o placar, busca o resultado, e isso que é o importante, essa constante busca pelo placar, um time que não se acomoda e um time que briga para vencer a partida. Importante mesmo foi, querendo ou não, né, o valor recebido pelo Cruzeiro nessa primeira fase da Copa do Brasil, foram 2,5 milhões de reais, que já paga uma folha, inclusive, do nosso futebol, que corre praticamente nesse valor, então é importante para os cofres do clube, muito importante nesse momento, né, porque a gente teve o exemplo do ano passado, que sem dinheiro a máquina não funcionou. Então é importante que o Cruzeiro ultrapasse algumas barreiras, algumas dificuldades e vá longe nessa Copa do Brasil, porque para os cofres do nosso clube vai ser muito interessante. O jogo, querendo ou não, teve uma dificuldade enorme, um gol no começo, um campo horrível que dificulta o trabalho do Cruzeiro, que é um trabalho de posse de bola, de velocidade, um jogo mais rápido. Então, como a gente viu, foi um jogo difícil, né, de aceitar, um Cruzeiro que parecia um pouco desgastado, mas que buscou resultado e jogou com o regulamento debaixo do braço para conquistar, né, esse acesso, né, à próxima fase da Copa do Brasil, essa classificação muito importante. Já no jogo de hoje, né, tivemos um trabalho bem evidente de que essas linhas vão continuar se mantendo. Hoje foi mais tranquilo defensivamente, acertou algumas situações ali. Alguns jogadores criticados pela torcida vêm mostrando um papel bacana até o momento. Eduardo Brock foi um jogador muito tranquilo hoje, preciso no que se propõe a fazer, um jogador sério, que joga ali o básico, né? Aquele singelo feijão com arroz que todo mundo está acostumado. É um jogador que faz o simples e faz aquilo ali bem feito, pelo menos até o momento. Eu vou evitar algumas críticas porque é um trabalho em desenvolvimento. Eu vi que o Cruzeiro também buscou o resultado o tempo inteiro, já com o Moreno de referência, né, de posição, de camisa 9, realmente dessa forma agora, né, e me deixa um pouco indignado a questão do Moreno repetir muitas coisas do ano passado. Muita bola na área que ele não sobe, que ele principalmente só fica olhando, isso me deixa muito indignado para um centroavante, camisa 9, de estatura alta, que tem esse papel, ele praticamente não sobe na área, nos ataques cruzeirenses. Então isso me incomoda bastante. Já me deixou um pouco mais tranquilo essa questão dos nossos pontas, né? Mesmo sendo o Felipe Augusto ou o Bruno José quando entra, essas jogadas estão acontecendo ali na linha de fundo. Tivemos hoje o Matheus Pereira jogando de titular também na lateral esquerda, o Cáceres fazendo sempre o mesmo papel, jogador muito constante, Fábio mostrando novamente o quão ídolo ele é e o quão importante ele é para o Cruzeiro. A gente viu o Ramon muito bem junto com o Brock também durante a partida. E eu queria destacar o Claudinho, que entrou muito, muito melhor do que o Marcinho. Ele criou muita oportunidade ali, ele tem esse poder de drible, né? Essa habilidade
alguns passes em profundidade, uma criação boa, ele tem uma maior velocidade de raciocínio, então ele compõe muito bem essa linha do meio de campo, porque o meio de campo do Cruzeiro fica um buraco, e ele consegue resolver essa situação, gerando uma armação melhor para o time, com mais habilidade, indo na linha de fundo, buscando o drible, a jogada individual. Isso é muito importante para gerar um resultado na partida. Ayrton também, entre seus altos e baixos dentro da partida por tomadas de decisão, conseguiu um lançamento perfeito para o Marcelo Moreno, que cabeceou, né, em cima do goleiro. Uma hora ou outra essa bola vai entrar, e espero que o Moreno se desencante cada vez mais. Conseguiu dominar bem na área, sofreu o pênalti, concluiu bem a gol, fez o gol da vitória. Isso é importante não só para o time, mas para ele também ganhar confiança na temporada, e para esses resultados positivos aparecerem, e até para os gols para ele também aparecer, e ele ir se desenvolvendo, apesar dos erros que eu destaquei que ele cometeu na partida. O Sobis entrou depois, né, o Potker com um pouco mais de força ali pelo lado direito, não criou muita coisa. O Sobis entrou muito perdido, porque ele entrou na função de centroavante do Moreno, e eu não acredito que essa seja a função dele. Para mim, ele tem que ser um segundo atacante, ou o próprio camisa 10, porque eu já disse, um buraco no meio campo criativo do Cruzeiro, e que muitas das vezes está sendo resolvido pelo Claudinho. Então já é hora de observar esse tipo de coisa. Um ponto importante também é a questão do Matheus Barbosa, que é um volante, mas que está jogando praticamente de meia. Então ele joga ali pela meia direita praticamente, mas ele não tem o poder de marcação e não tem o poder de criação. Então isso acaba prejudicando o time em alguns momentos, porque não encaixa os contra-ataques, não encaixa a armação de jogada e não encaixa a fase defensiva. Então isso é perigoso. O Jadson, que também é muito criticado pela torcida, hoje entrou bem fazendo essa função e conseguindo dar essa consistência que não está tendo. Então é importante a gente analisar alguns pontos, porque com um mês de trabalho essas coisas vão evoluindo, mas a gente tem que ter um pouquinho de pressa, porque o campeonato já está correndo, tem Copa do Brasil, e esse time tem que ser preparado muito bem para a Série B, que é o nosso principal objetivo esse ano, é subir. Então eu vejo muitos torcedores já virando a cara para o time, já muito preocupado com o clássico, preocupado em não subir na Série B. Vamos lembrar daquela palavra principal para essa temporada: evolução. Um mês de treinamento, eu acredito muito que esse time vai se desenvolver ainda mais. Tem algumas peças interessantes, já está corrigindo a questão das linhas, do posicionamento tático da equipe em campo. Então eu acredito que esse time vai evoluir bastante. E eu vou deixar novamente a palavra principal nessa temporada, é evolução, e eu espero que ela venha cada vez mais rápido. Edu Xavier para a galera, até o próximo episódio. Boa noite, César. Boa noite, pessoal aí do podcast História no Mente. Fazendo análise aqui dessa semana do Cruzeiro em relação às partidas que o Cruzeiro fez. Quarta contra o São Raimundo e hoje no Campeonato Mineiro contra a equipe do Atlético. O que acontece? Fazendo análise, começar por quarta-feira, né? Uma partida apática, um primeiro tempo muito ruim do Cruzeiro. Acredito que o gramado tenha atrapalhado muito o desenvolver da parte tática do time, né? Um gramado muito alto, e aliás isso infelizmente é usado até hoje como estratégia de clubes como o São Raimundo, né, que não tem uma equipe tecnicamente tão qualificada, então eles usam esse tipo de recurso, né, gramado alto, para dificultar um pouco que a parte técnica do Cruzeiro, que é melhor, ou de outro clube que vai enfrentar eles, passa por um pouco de dificuldade, e o que acabou acontecendo com o Cruzeiro. Primeiro tempo muito ruim contra o São Raimundo, mas houve uma pequena evolução no segundo tempo, tanto é que a gente buscou o empate que nos custou a classificação, e em consequência disso aí, é uma premiação de 2,5 milhões de reais, que já ajuda bastante, principalmente pelo momento financeiro que o Cruzeiro vem passando, né? O Cruzeiro já não vinha bem na partida contra a Caldense, daquela derrota contra a Caldense, embora no segundo tempo também o Cruzeiro tenha melhorado. Aliás, isso aí vem sendo decorrente no Cruzeiro, né? Primeiro tempo um pouco apático, segundo tempo faz algumas mudanças, a gente consegue ver uma pequena evolução e o clube fazendo aquilo que se espera, né?
E hoje não foi diferente também. Hoje o primeiro tempo um pouco muito morno. A equipe lá de São João del Rei muito melhor no primeiro tempo. Tendo, como se diz, o controle da partida. E no segundo tempo a gente voltou melhor, a gente tava mais atento ao jogo. Tanto é que mesmo que foi por pênalti, mas a gente conseguiu essa vitória. Mas não pode deixar passar que, mesmo que seja no segundo tempo, a equipe ela vem apresentando uma pequena evolução. E parece que hoje eu tive a certeza que o Felipe Conceição ele não tem um time definido 100% na cabeça. Embora já esteja na quarta rodada do Campeonato Mineiro e já vá para a segunda partida na Copa do Brasil, ele ainda não tem uma equipe 100% definida, uma equipe onde que ele já crava quem é titular, quem não é. Tipo assim, o tempo vai passando e o Cruzeiro precisa encontrar logo esse conjunto do time titular. Em relação, uma coisa que me chama a atenção é o Claudinho. Eu vejo o Claudinho numa evolução muito crescente, cara. Tô gostando muito das atuações dele. Acredito que ele tenha que ser titular. Embora eu também goste do Marcinho, mas entendo que o Marcinho entrando pro segundo tempo é muito mais interessante. Hoje o Claudinho ele entrou. O Cruzeiro ele tomou um pouco o meio de campo do time adversário. O Claudinho ele vem conseguindo criar. Infelizmente nossos atacantes não tá conseguindo concluir as chances criadas por ele. Finaliza de fora da área, é um jogador habilidoso. Então, tipo assim, é um jogador que, graças a Deus, a gente tem que elogiar o técnico por optar em dar mais chances para ele, porque ano passado ele não vinha tendo chances. E é um jogador que tá mostrando que tem muito potencial e que vai nos agregar bastante aí futuramente, ou quem sabe um futuro bem próximo, né? Tomara que seja de agora para frente, mas nessas partidas iniciais aí do ano, eu tô conseguindo ver o Claudinho muito interessante as partidas que ele vem fazendo, e ele, aos poucos vem mostrando para mim, pelo menos no meu ponto de vista, que eu tô conseguindo ver, mostrando assim uma evolução, e tá se soltando, se sentindo mais leve, e enfim, é isso aí. Tomara que o Cruzeiro ache logo esse time titular, defina logo o time titular e consiga manter uma regularidade em relação às atuações, e tomara que as atuações sejam iguais ou parecidas com as apresentações que o Cruzeiro apresenta a partir do segundo tempo de todas as partidas que fez até aqui. Fala Cezão, como vocês estão? Reis e Rainhas de Copas, tudo bem com vocês? Osmar Júnior falando. Estamos aqui de novo para a segunda edição do podcast nessa temporada, novamente após uma vitória do Cruzeiro e uma classificação na Copa do Brasil. Mesmo com um resultado positivo, não foi uma grande atuação do Cruzeiro, né? Principalmente no primeiro tempo, os dois primeiros tempos foram desastrosos. E falando um pouco da Copa do Brasil, o pai tá on, né? O Cruzeiro continua on, o Cruzeiro continua vivo na Copa do Brasil e manda a CBF fazer o Pix aí, porque 2.500.000 pra conta, bora lá. Que é isso que é o importante nesse momento de dificuldade financeira do clube, né? Jogo esse na Copa do Brasil, que o Cruzeiro teve muitas dificuldades, principalmente por causa do campo. O Cruzeiro sofreu muito ali. O campo estava completamente ridículo e o Cruzeiro sofreu na construção de jogadas, principalmente porque o nosso meia, Claudinho, os nossos pontos, Ayrton e Bruno José, as jogadas passam muito por eles. E eles sempre, o instinto deles quando recebem a bola é dar um tapa na bola para ganhar na velocidade, né? Eles fazem um drible mais longo e com o campo pesado eles não estavam conseguindo. A tendência, o jogo estava propício para meias criativos, para cruzamentos, porque naquele campo ali, se tentasse fazer toques rápidos, não ia adiantar de nada. Mas enfim, saímos perdendo, o Cruzeiro não conseguindo fazer as jogadas fluírem, não conseguindo articular jogadas, Claudinho sofrendo muito. E aí no segundo tempo, com 1-0 no placar pro São Raimundo, o Cruzeiro, o Felipe Conceição faz algumas mudanças, né? Tira o Sobis, bota o Marcelo Moreno, porque a gente precisava de alguém mais alto ali para cabecear. Tira o Bruno José, que fez uma partida ok, não comprometeu, mas também não foi tudo aquilo que a gente esperava no momento.
mas ainda é o segundo jogo dele, espero que ele cresça ainda de produção. E aí também tirou o Claudinho e colocou o Marcinho. Gostei muito das alterações, acho que ele foi certeiro, porque o Claudinho, ele não tem tanta qualidade no passe quanto o Marcinho. Tem uma grande qualidade sim, só que o Claudinho tem mais tranquilidade para articular o jogo, sabe? Ele tem um passe mais longo ali para cruzamentos. E foi fundamental, eu acho que o Cruzeiro melhorou muito com a entrada do Claudinho, do Felipe Augusto. Felipe Augusto, que foi o sortudo, fez o primeiro gol do Cruzeiro e foi decisivo, cresceu em jogo grande, né? Fez o golzinho de cabeça. A jogada começou com o Matheus Barbosa, muito criticado pela torcida, mas é ele que encontra o Cáceres ali na direita, que depois faz o cruzamento na cabeça do Felipe Augusto, que mostrou muita estrela, mostrou muito oportunismo, conseguiu botar o Cruzeiro de volta no jogo, de volta na classificação, de volta na segunda fase. E depois desse gol, o Cruzeiro começou a jogar com a paciência do São Raimundo, né? O Cruzeiro começou a tocar passes, cadenciar mais o jogo, porque também estava ali seguro, não precisava ser tão ofensivo assim. E então, o jogo acabou, classificação, faz o Pix Copa do Brasil, faz o Pix CBF, que o Rei de Copas continua on. E bora lá para a segunda fase contra o América de Natal, né? Mas vamos falar agora do jogo contra o Atlético. Jogo que o Cruzeiro começou um pouco atrás. Eu senti que o Atlético começa melhor no jogo, né? Ele começa tendo as melhores chances no começo, pressionando o Cruzeiro com muita dificuldade na saída de bola, porque o Cruzeiro não estava muito compactado. Os dois meias que estão jogando de meias, o Matheus Barbosa e o Marcinho, estavam muito afastados do Adriano, e o Cruzeiro estava enfrentando umas dificuldades na articulação, na criação das jogadas ali, né? Na transição. E aí o Felipe Conceição, vendo isso, ele recua um pouco o Marcinho para justamente ter essa saída de bola mais qualificada. Mas eu senti que não funcionou assim. O Cruzeiro melhorou essa parte da transição, só que na parte da criação na frente, o Cruzeiro não conseguia, porque quando o Marcinho recebia, ele dava no ponto, ele dava no lateral, e aí o Marcinho corria para a ponta também, para que ele deu. Ele não trazia a bola para o meio para jogar com o Matheus Barbosa. E aí os dois ficaram muito longe um do outro. Deu até a impressão que o Matheus Barbosa jogou muito mal, mas eu não senti isso. Eu vi uma parte da torcida criticando o Matheus Barbosa, mas eu acho que a gente está confundindo um pouco às vezes. Por exemplo, o Matheus Barbosa está fazendo uma nova função no clube. Não fez uma grande partida, mas está numa nova posição no clube, fazendo uma nova função num novo clube, que é muito difícil, né? E agora ele está jogando como meia. A gente está confundindo às vezes, que a gente está acostumado a jogar no 4-5-1, né? Só que com o segundo volante ali, ajudando o primeiro ali na transição, né? Só que agora não, gente. A gente tá jogando um 4-3-3. Os dois meia, Marcinho e o Matheus Barbosa, eles vão jogar... O Matheus Barbosa vai jogar como mais um terceiro volante, praticamente. Vai jogar na mesma linha que o Marcinho. Então, a partir desse momento, ele vai aparecer mais no ataque. Ele não vai ajudar tanto na transição. O que eu acho que é um erro no esquema do Felipe Conceição. E eu acho que ele vai consertar isso, tanto que ele faz isso no segundo tempo, quando ele já recua um pouco mais o Matheus Barbosa, recua um pouco mais o Marcinho para jogar na mesma linha que o Adriano. E é ali que o Cruzeiro começa a ter uma melhora. Volta mais calmo para a partida. E foi dos pés do criticado Matheus Barbosa que sai a primeira grande chance do Cruzeiro no jogo. Que novamente o Matheus Barbosa faz um drible ali. Ele enxerga o Ayrton, toca no Ayrton na direita, aberto. E o Ayrton cruza para o Marcelo Moreno, que erra uma chance indescritível. Que aquela ali em 2014 ele não perde nem ferrando. Mas enfim, a melhora do Matheus Barbosa na partida no começo do segundo tempo não foi determinante para o Felipe Conceição manter ele na partida. Ele saca o Matheus Barbosa, saca o Marcinho e coloca Claudinho e Jadson Orelha. E logo já dá para sentir uma diferença. O Claudinho entra muito bem, acha alguns passes fenomenais ali, que eu gostei muito de uma enfiada que ele dá por cima, que ele encontra o Cáceres, achei muito boa. E logo após a entrada do Claudinho, o Cruzeiro já acha um pênalti, né? O Marcelo Moreno domina a bola dentro da área, protege e sofre o pênalti. Pênalti claro, o cara deu claramente uma rasteira ali no Moreno.
Enfim, Moreno sofre, Moreno mesmo bate. Ele mesmo bate. Dá ali a caminhadinha de jogador. Dá aquela amarra. Dá uma paradinha ali pro goleiro pensar que vai para um lado. Tocou no outro. Cobrou muito bem o pênalti. E gol pro nosso flecheiro. Espero que... Apesar do Moreno não ter feito uma grande partida, espero que esse gol sirva para ele crescer de produção no Cruzeiro. Após esse gol, o Cruzeiro não sofreu muito, o Cruzeiro cadenciou novamente a bola, não foi tão agressivo como parecia que ia ser, e controlou a partida. O Atlético não conseguiu criar chances, não conseguiu agredir o Cruzeiro, e foi um resultado bem tranquilo no segundo tempo, embora a partida tenha sido ruim na minha visão. O Cruzeiro conseguiu sair com a vitória, conseguiu entrar no G4 e dar uma tranquilidade pro torcedor e pro Felipe Conceição, que vai ter agora uma semana para treinar o time pro jogo contra o América. E espero que tenha uma evolução, já que ele vai ter um tempo para fazer esse time pegar um entrosamento e colocar novas ideias nesse time, né? E é isso. E aqui no podcast A História Normalmente nós temos o momento do ouvinte. Se você quer ter o seu áudio divulgado por aqui, basta apenas mandar uma mensagem no Twitter, @história_não. O ouvinte da vez é o Éricles. Seja muito bem-vindo, amigo. Fala, meu amigo César, fala, torcida celeste. Aqui é o Éricles de Durandé, Minas Gerais. Sou torcedor do Cruzeiro, né? Desde a infância. Tenho um amor enorme por esse clube. É a minha paixão, né? Faz parte da minha vida, faz parte, né, de toda a minha trajetória até hoje como ser humano, né? E hoje estou aqui tirando um tempo para falar sobre a situação, né, que estamos vivendo. Acredito que seja uma das piores fases ou até a pior fase, né, em que o clube se encontra. Estamos passando por um momento em que nenhum clube, né, ainda mais da grandeza do Cruzeiro, desejaria passar. Mas eu acredito que isso irá se reverter. Não a curto prazo. Eu sou bem realista em relação a esse assunto, que eu acho que nós iremos nos estabelecer durante os anos, né, com a nossa base, com principalmente o acerto de contas, com venda de jogadores, né, que irão aí, né, produzir receita para o nosso clube. E é isso, eu acredito que nós iremos passar por essa situação aí de uma forma certamente difícil, mas iremos levar isso como aprendizado. E queremos, né, novamente ver os tempos de glória do Cruzeiro, né? E eu tenho 25 anos de idade, a vida toda eu vi o Cruzeiro ganhar títulos, e ver agora o Cruzeiro numa situação dessa é difícil, e nem por isso nós iremos deixar de torcer, né, pelo nosso clube do coração. E é isso aí. Somos ainda um gigante, nunca vamos deixar de ser. Nosso clube representa a história de Minas Gerais, boa parte da história do Brasil, e nós vamos sair dessa situação com mais força possível. Vamos saindo vencedores ainda de muitos títulos, inclusive, quem sabe, né, o nosso tão sonhado e amado Mundial. É isso aí. Tamo junto, Cezão, tamo junto, torcida celeste. Abraço. Vamos, cabuloso!